Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Gente, o que foi esse vídeo que o João acabou de assistir, velho? Não, na moral, assim. Eu vou começar a live desconcertado. Eu sei que os vídeos do João vão pro YouTube e esse aqui também vai. E assim, se vocês estiverem vendo no YouTube, qual que é o título? Só para as pessoas saberem do que a gente tá falando. E por que eu tô atordoado. Cara, é Renato 38, porque Bolsonaro foi o governo mais progressista de todos os tempos. O nome do cara é Renato 38. Sim, ele é ANCAP, escritor do livro Bitcoin Red Pill, evangélico, funcionário público e ferrenho crítico à direita de Bolsonaro. Qual dessas coisas me surpreende mais, cara? O Bitcoin Red Pill me pegou um pouco, assim, eu confesso. Bitcoin Red Pill me pegou um pouquinho. Não sei se eu tô surpreso de saber que existe uma intersecção entre os Red Pill e os Bitcoins. Mas Você enfim. não escreve a palavra blockchain sem a palavra misoginia, Ian. É impossível. E se vocês quiserem entender o porquê que eu tô tão atordoado, vai ver o vídeo do tio sobre isso. Ou se você quiser preservar a sua sanidade, não vai ver o vídeo do tio, né? É isso. E é isso, tem que acabar o MesaCast, como a gente já deliberou junto com o Giro Vitor, né? É uma coisa que foi pontuada por nós aquele dia. E... No meu dia, no Julio Verso ou no Ian Verso, né? E hoje a gente tem algo novo, nunca irão ver de novo. Que é uma nova fonte. Porque o tempo todo a gente traz aqui no Pororoca Regular, né? Quando não é o Classics. Ou o Instituto Liberal ou o Mises.org. Só que hoje a gente tem um velho amigo aqui no canal. Que é o Millennium. E eu falei do Millennium no meu vídeo sobre Think Tanks. Sim. Eu vou em profundidade a respeito do que é o Millennium e como ele surge e por que ele é importante. Inclusive, o Millennium é um dos think tanks mais antigos que a gente tem em atividade ainda. E é um think tank que é financiado por nada mais, nada menos do que Pedro Bial. Então, se você acha o Pedro Bial aquela pessoa que recita belas poesias concretas, né? Quando alguém vai ser eliminado de um reality show... Aquela pessoa que é muito sorridente, que é muito bem articulada. Vamos ver um pouquinho do que se trata o think tank que ele financia? E aí a galera já cantou a bola, né? O Luciano Huck também. A galera tá pedindo, de novo, o rap do Millennium. E não é o rap do milênio. E o João nunca viu, gente. Não, o João cara, eu nunca vi. Eu tenho certeza que eu vou entrar no modo Zema. Eu quero me drogar. Né? Eu já tô sentindo que eu quero me drogar. Eu quero me drogar. A gente vai entrar em modo Zema aqui e eu tô louco pra ver a reação do Sr. Carvalho ao que a gente tá prestes a testemunhar. Porque naquele meu vídeo dos Think Tanks, o vídeo tem 1 hora e pouco. E metade dos comentários são só das pessoas falando assim: eu nunca vou te perdoar por ter colocado esse alfabeto no vídeo. Então, vamos lá, gente, porque isso aqui vale ouro. Vamos lá, Djavan.a.mp3. .mp3.
Ad, meu amigo, eu vou te alertar. Não, primeiro, acho que a gente pode começar vendo que esse vídeo tem 5 mil visualizações. Isso é de um think tank milionário, tá, gente? É um think tank fartamente financiado. Eu achei esse vídeo no site deles. Porque eu tava procurando assim, aqueles flavor text, assim. Guedes, Gustavo Freire, todo mundo já pôs dinheiro nessa porra, cara. O Guedes já colocou dinheiro nesse bagulho? Guedes já colocou dinheiro nesse bagulho, já foi parte dos membros, já. Bom, ó, eu só quero dizer que tá em 1080p, tá? O negócio é mastigado desse jeito mesmo? Ou minha internet que tá peidando? Eu acho que minha Ad, internet... meu amigo, Não, tá melhor. Eu achei que tava mastigado. Vamos lá. eu vou te alertar. A riqueza é produto da capacidade de pensar. É o que Ayn Rand já dizia, isto não é novidade. Ah! Velho, já começa com Ayn Rand, cara. Já começa com um chute lá no períneo, né, velho? Cara, Ayn Rand é o maior erro da União Soviética, cara. A União Soviética não deveria ter dado uma educação pra Ayn Rand, cara. A União Soviética deu educação pra Ayn Rand, cara. Esse é o grande erro da União Soviética, cara. Khrushchev é o segundo erro da União Soviética. É o segundo maior, sim. Sabe? Velho, Mas você já viu, o nível cara. é maravilhoso, né? Começa ótimo. Ayn Rand, cara, os caras já começam... Nossa, cara. Ad Atlas, né? Ad Vamos lá. Atlas. Ai. Mas não dá pra ficar rico sem a força de vontade. O BNDES não é banco pra Beltrano enriquecer. Não espere um benefício pra chegar na letra C. C é de competir, C é de capacitar. Contabilidade criativa só vai te afastar. Capitalismo de Estado dá cargo até pra irmão. Capitalismo de verdade é a solução. Ian do céu, cara. Velho, esse flow... A gente tá no C. C, vai até o Z, tá? Nossa, velho. Capitalismo de verdade, tá? Capitalismo de verdade. De verdade. Contabilidade criativa, não. Né, Lehman? Ainda está com D de dúvidas? Se Muitas. quiser democracia, aprenda esta lição. Ditadura da maioria vai te levar para o porão. Respeite as diferenças. Ditadura da maioria vai te levar para o porão. Igual a ditadura brasileira, né? Ditadura da maioria. Que foi uma ditadura da maioria, todo mundo sabe disso. Ditadura da minoria, né? Sim. Esse é o capitalismo de verdade. A gente tem que garantir que vai continuar sendo uma ditadura da minoria, né? O tio, a alma dele tá saindo do corpo. E o objetivo era justamente esse. Divergir é um direito. Ninguém pode te obrigar a concordar com o prefeito. Chegou a hora de falar do Estado? É? Estado? Calma, meu amigo, ninguém quer acabar o Estado, só precisa urgentemente desinchar. Economia de mercado, eficiência na gestão, ética, estabilidade e uma boa educação. E não esqueça do Estado de Direito. F de foco em resultados, G para um governo eleito que com H de honestidade te trate com respeito. O indivíduo é o I mais importante para a gente. Igualdade de oportunidade é o que faz andar para frente. Vamos para o J? Mas de Joesley não tem nada, né? Não. O que vale realmente é uma justiça equilibrada. Agora vem o K, logo depois vem o L. Keynes queria intervenção? Intervenção? KKKKKK. A gente quer o L. Liberdade. Nossa, velho. Primeiro, né? Que ele chamou o Keynes de quente, né? De quente? Como assim? Ele não falou Keynes, ele falou quente queria intervenção. Não, ele fala Keynes mesmo. Deixa eu voltar aqui. Ele não falou quente, não. Então Keynes, meu... ele fala Keynes. É Keynes. Agora vem o K, logo depois vem o L. Keynes queria intervenção? Intervenção? KKKKKK. A gente quer o L. Liberdade. M. Milton Friedman, Velho. monetarista de primeira. Milton Friedman, né? Primeiro o KKK rindo, né? O KKK foi foda. Vem o Keynes, KKK, e depois vem o Milton fucking Friedman.
Milton Friedman. Depois de Ayn Rand, Milton Friedman tá barato. Não, o Milton Friedman tá sussa depois da Ayn Rand. Como que o H não foi de Hayek, né? Como que o H não foi defendemos ditadura com liberdade econômica? Hayek já dizia, sabe? Tipo, como que no H não foi de Hayek? Então, assim... Verdade para escolher é livro para a cabeceira. Meritocracia é importante para você se esforçar. O horizonte é um limite se você procrastinar. Meritocracia é importante pra você se esforçar. Mano do céu. Meritocracia é importante pra você se esforçar. Até o final do vídeo, o tio capota o Corolla Brad Pitt. Deus, cara. Não espere cara, um se Deus existe, por que ele não me matou ainda, cara? Se ele existisse, já teria matado por misericórdia. Para avançar. Nelson Rodrigues já falava da hipocrisia populista, bondades disfarçadas e privilégio pros da lista. Nelson Rodrigues, velho. Onde já se viu... bondades disfarçadas. A mensagem tá dada aqui, né? Onde já se viu fazer programa de alimentação pra pessoas que estão famélicas? Sim. Isso é bondade disfarçada. Isso não é meritocrático. Populismo. Não é meritocrático. Isso é populismo, isso não é meritocrático. Meritocrático é você pegar alguém que é branco e nasceu rico e deixar ele ainda mais rico se for impossível de deixar mais branco. Sim. Porque se fosse possível, eu deixaria mais branco. Também. Principalmente sendo brasileiro, que muita gente acha que é branco, vai pro exterior e descobre que não é. Falando em lista, diga não ao voto em lista fechada. Observe, pense, questione, responsabilize-se. Cada um é responsável pelos próprios atos. Respeite. Agora vem o S que nada tem de socialismo. Velho. A imagem de fundo. Respeite. Que bom que eles avisaram, né? Porque não dava pra perceber. Não, agora, eu imaginei né? que quando chegasse no S ia chegar em socialismo científico. O S que nada tem. Diga não ao socialismo tópico. De socialismo, S para uma sociedade que respeita o indivíduo. Sabedoria, solidariedade, sucesso. Eu por um momento achei que o S fosse de Schutzstaffel, mas... Eu acho que eles não chegaram nessa etapa ainda, né? E você falou que o H é de Hayek, né? Eu ia falar outra coisa. De trabalho, espante o T de tirania. Tirania? V não é vingança, que é voto consciente. Cobre do seu candidato, ele trabalha pra gente. Chegou a hora... Bars. Spitting Fire. Velho, mal posso esperar pela mixtape desse cara. Cara, é o flow mais palmolão de todos os tempos, né, cara? É o flow, é o cuspindo barras, exatamente. Nossa, o cara tá cuspindo barras. Eu gostei do ele trabalha pra gente. Parece o flow do funk antigão, sabe? Sim, cara. De segunda a sexta, esporro na escola. Cara, cobre do seu candidato, ele trabalha pra gente. Do W. Achou que seria difícil? Saiba mais no www.institutomillennium.org.br e saiba de uma vez por todas que... Esse vídeo tem tão poucos views que eu sinto que a gente tá vendo a verdade Eldritch, sabe, João? Cara, você consegue imaginar o Bial escrevendo esse rap? O Bial escrevendo rap. Olhando pra uma foto do Roberto Marinho enquanto ele chora, sabe? Roberto, você prometeu. Enquanto ele pensa nas palavras que nunca sairão da mente. Assim, Roberto Marinho, traficante. Meu amigo, viu, velho? Ouvindo o poema do Filtro Solar. Em looping, né? Ele escreveu isso enquanto ele se inspirava no poema do Filtro Solar. Enquanto ele se inspirava nele mesmo, né? Olhando pra um quadro de 6 metros quadrados dele domando um touro, né, cara? A óleo. Mas é isso, gente. Fica aí a referência cultural. É o rap do Millennium, que tem o flow palmolão aí, né? E isso, o manuscrito Voynich tem mais sentido que isso. É tipo isso, eu gostei da referência. Ô, bicho, sabe aquela coisa assim? Sabe aquele momento que fala assim, não, eu quero ouvir algo radical depois e eu vou pôr a discografia do Coldplay, sabe? E isso é só a introdução, porque a gente tem um texto do Millennium. New Radicals e o seu clipe de Revolta no Shopping é mais radical do que isso, cara. Sente o que eu selecionei pra vocês hoje, gente. Porque, de uma certa forma, o Millennium ele não é tão bizarro quanto o Mises e o Liberal. Por quê?
Porque não tem nada que um brasileiro possa escrever que um gringo não escreveu de um jeito muito mais esquisito. E o que faz o Mises e o Liberal serem mais esquisitos é que os textos é gringo. E gringo é doido. Os americanos, eu tô falando. Os americanos libertários que escrevem uns bagulho que só por Deus, assim. Então esse aqui é mais light, assim, ou talvez a gente esteja mais culturalmente habituado ao que é. Mas nós temos aqui, chegou a hora de ter aquela conversa. De onde vêm os bebês e por que o Brasil é pobre? Tio, a gente tava conversando sobre paternidade aquele dia e por que o Brasil é pobre é uma pergunta que é importante a gente falar pras crianças, né? Por que o Brasil é pobre? Muito. Primeiro é importante falar pras crianças que o Brasil é pobre. É uma afirmação importante de se fazer, né? Mas falar o porquê é importante também. São questões que, mesmo com o passar das décadas, seguem com a mesma resposta prescrita. E este que vos escreve aborda uma delas. Posso só fazer um comentário aqui, cara? Deve. São questões que, mesmo com o passar das décadas, seguem com a mesma resposta prescrita. Ele tá pressupondo que a resposta de onde vêm os bebês é algo como a cegonha. Quando ele fala que mesmo com o passar das décadas seguem a mesma resposta, o que ele tá falando é: chegou a hora de ter aquela conversa e nós vamos te tratar como uma criança que é incapaz de lidar com a verdade, então nós vamos mentir pra você. Parece isso mesmo. Porque se ele tá partindo do pressuposto que as décadas passam e a resposta é a mesma, a resposta tradicional para de onde vêm os bebês não é pela reprodução sexuada, o papai introduz o seu pênis na vagina da mamãe e ejacula, né? Essa não é a resposta tradicional da década de 20, de 30. A resposta é cegonha ou repolho ou entrega no correio. Ou Deus, ou qualquer coisa do gênero. Então o que ele tá contando aqui é que ele vai abordar uma delas, pressupõe-se, uma vez que é o Instituto Milênio, que não seja um texto sobre de onde vêm os bebês. Nunca se sabe, né? Não se sabe, a gente ainda não leu, não se sabe. Mas ele já tá contando pra gente que ele vai meter uma lorota que ele mentiria pra uma criança. Sim. Então isso aqui a gente vai revisitar o Kogos pai, né? É o Kogos explicando a pobreza do Brasil pra uma criança de 5 anos depois de 1 litro de milkshake. Sim, a primeira parte, né, da educação kogosiana é o litro de milkshake. Sim, sim. E eu li esse texto, tio, e a sua hipótese tá absolutamente correta. Se ela foi intencional ou não, aí eu não sei. Não, mais uma vez eu quero agradecer o grande Apolo. O dom de Apolo, exatamente. Amaldiçoou com o seu dom. Vamos lá. André Bolini. Isso aqui é desse ano, 2023. Chega um momento na vida de todo pai e mãe em que é preciso explicar para os filhos de onde vêm os bebês. Ou você pode evitar isso até o seu filho ter 20 anos e não saber como é que funciona a reprodução sexuada, o que acontecia às vezes, né? E era terrível, né? E eu tô falando sério, porque... Não, isso não apenas acontecia, como muitas vezes ele aprendia da pior forma possível. Parênteses, uma anedota. Minha avó tava fazendo curso pra enfermagem quando ela tinha 16. Quando ela entrou no curso da enfermagem, ela migrou do Piauí pro Rio pra fazer, Ana Neri, e ela falou, eu não fazia a menor ideia de como nascia um bebê. Com 16. Os pais dela nunca tinham falado isso. Ela tava num espaço rural fechado, né? Então, antigamente, isso aqui era tipo... Chega um momento na vida que todo pai tem que explicar. Então, tem pai que simplesmente não fala sobre. Então, cara, deixa eu te contar... Você contou da sua avó, deixa eu contar da minha avó, né? Uhum. Meu avô e minha avó, um nasceu em 1926 e o outro em 33. Meu avô era de 26, minha avó era de 33. Eles nasceram na zona rural do interiorzão de Belo Horizonte, na década de 20. Você consegue imaginar o que era educação lá, né? Ou seja, nenhuma, né? Como meu avô era do campo, ele sabia o que era porque ele cuidava de boi e de bicho desde os 7 anos de idade. Minha avó não. Porque minha avó era uma mulher na década de 30 e na década de 40, então ela aprendeu a cozinhar, ela aprendeu a costurar, ela aprendeu a cirzir roupa e a lavar roupa. Quando meu avô foi casar com a minha avó, Grande Sertão Veredas aqui, tá? Na hora que o padre falou, você pode beijar a noiva, que ele foi beijar a noiva,
Ela falou não pra eu não engravidar agora. É. Tá? Minha avó tinha a mais absoluta e renitente certeza de que se engravidava com um beijo. Gente. Ela voltou desesperada e ela falou, não, eu não posso engravidar agora. Porque ela tava começando o casamento. Verdade. E se você engravida depois que você casa. Afinal de contas, né? Exatamente. Então, assim, tinha que terminar primeiro pra depois ela poder engravidar. Então, com a minha avó foi a mesma coisa, e minha avó falou que descobriu quando ela foi fazer curso de enfermagem. E aí ela viu coisas. Tudo de uma vez. Sim. Sem nenhum tipo de preparativo. Exatamente. Nossa. Deve ter sido foda pra ela. Sim, meu avô tinha os boi, ele fazia o parto Não, dos a minha boi avó viu na vaca. direto Então, do assim, pior jeito. Deve ter sido um negócio muito traumático. Mas enfim, isso aqui é só anedota, tá, gente? Só pra vocês saberem que na geração retrasada e tal, até anterior, realmente os pais só não falavam nada, assim. E foda-se você, sabe? E a cada 4 anos, quando se renova o Congresso, ou se reelege as mesmas pessoas, né? Tipo, se renova, ou troca 6 ótimo, né? por meia dúzia, chega o momento em que é preciso relembrar a resposta para a pergunta, abre aspas, por que o Brasil é um país pobre, fecha aspas? Eu só quero fazer uma observação. Vai. O cara já tá pressupondo que a resposta para essa pergunta reside no Congresso. Eu vou ir além. O cara está pressupondo que só existe necessidade Também, de se né? discutir política a cada 4 anos. Quando há eleições pro Legislativo. Quando há eleições para o Legislativo. Ele já parte do pressuposto que toda a ação política se resume ao voto e, mais ainda, ao voto federal. Sim. E isso só é necessário discutir isso uma vez a cada 4 anos. Isso é importante porque... Esse texto é de hoje, gente. Esse texto tem 2 semanas. Isso aqui é importante porque esses liberais, eles sempre vão empurrar a ideia de que todos os problemas do Brasil são causados por uma elite política. Todos. E você vê esse discurso na boca desde libertário ANCAP, que é contra o Estado por conta de uma elite política, até liberal bolsonarista que nem o MBL, que também fala que está indo se candidatar para combater a elite política e cortar privilégios. Então, desenraizado da materialidade. É completamente uma elite política que age em função de si própria e seu fim é si mesmo. E também isso reside muito numa resposta que não tem objetivo porque ela é moral. Sim. Basta a gente ter uma elite política que é ética. Sim, uma vez que você é idealista, nada que acontece na materialidade importa. E isso aqui já logo de cara, ele já deixa claro. A cada 4 anos, quando você renova o Congresso, chega um momento de que é preciso lembrar por que o Brasil é pobre. Ele tá associando uma coisa com a outra. Sim. Não espere de mim conselhos parentais, pois a minha pretensão aqui... Aí, ó, tio, já frustramos já a ideia dele explicar como é que os bebês surgem, né? Mas fica tranquilo, ainda assim ele tá tratando quem lê como uma criança. Sim. Porque ele tá partindo do pressuposto que ele é o pai na relação de onde vem os bebês. É verdade, sim. E ele tá te sentando, você, o pequeno Gabriel, pra te explicar por que o Brasil é pobre. A pretensão aqui é para com o debate público, em tratativa sobre o Brasil. Por isso, caro amigo leitor, tranque a porta... Branco, homem e cis, né? Caro amigo leitor. Sim. Provavelmente 40 a mais leitor. Também. Caro amigo leitor, tranque a porta, verifique se está sozinho em casa. O que você vai me propor, velho? E se prepare. As linhas a seguir contêm a mais baixaria e sacanagem explícita do que qualquer história alternativa à vinda da cegonha. João Carvalho, eu estou me sentindo súcio. Velho, primeiro, né? Mais uma vez, bingo, né? Você vê que quando eu falei o Dom que de ele ia Apolo, tratar sempre. o leitor como uma criança incapaz de lidar com a verdade, né? Não estávamos tão errados assim, né? O momento da patronização já aconteceu, né? Agora vamos ver o conceito do meme de vocês podem fazer isso sem violência, por favor, né? Do sapatênis em texto, de sacanagem explícita e baixaria. O cara com short, né? O cara com short assim, né? Vamos lá, porque o negócio aqui vai ficar feio. Comecemos sem pudor. Nosso país é fruto de uma... Ai, Deus do céu. Eu tinha esquecido do jeito que ele rediz esse texto. É uma orgia destrambelhada entre ideologias ultrapassadas.
Grupos de interesse sedentos por privilégios e estruturas políticas desenhadas para funcionar em virtude do resultado nas próximas eleições. O problema do Brasil é uma elite política, em outras palavras. E outra coisa, né? A historicidade do texto. O problema do Brasil, ele está sempre no presente. Exato. Vocês acham que ele vai falar de escravidão aqui, gente? Vocês acham que ele vai falar de latifúndio? Do campesinato? E olha que bonitinho. Não apenas está sempre no presente, como está sempre no presente imediato da realidade que eu conheço agora. Sim. Né? Ou seja, qual que é o problema? Políticas desenhadas para funcionar em virtude do resultado das próximas eleições. Das próximas, sim. Se a gente pega a história do Brasil, a gente pode falar que em 50% da história do Brasil teve eleições, mas nem de perto. Nem teve eleição, é? Na época da ditadura nem tinha eleição pro executivo. Chegou a não ter eleição pro legislativo, também pro Senado. Teve um ano que não teve eleição pro Senado. Por quê? Porque o MDB tava ganhando tudo. Aí a ditadura falou, pronto, a gente vai indicar agora. Senadores biônicos. Senador biônico. Sabe quem foi senador biônico? O pai do Collor. Pronto. Lembrando, gente, que na Primeira República o voto ainda era censitário. Sim. Nós não estamos falando assim... e o voto para analfabetos foi 88, tá? Nós não estamos falando na Constituição da Mandioca em 1824. Não. Na Primeira República, o voto era masculino e censitário. Sim. Então, assim... A historicidade, né? Tentando explicar o porquê que o Brasil é pobre, desprovido de história. O que pra nós dois, eu, João, historiadores, é inaceitável. Mas a função desse tipo de texto, gente, é 100% ideológica. Não tem nada de científico, sabe? A consequência não poderia ser pior. Um Estado com tentáculos sobre todos os aspectos da vida em sociedade. João Carvalho, o Estado brasileiro tem tentáculos sobre todos os aspectos da vida em sociedade? Não. Quais são as únicas duas instituições do Estado que chegam praticamente em todos os municípios? Polícia e Correio. Polícia e escola, mas assim, né? Mas a escola tem uma capilaridade grande. Sim, não, assim, das empresas públicas estatais, o Correio é quem tem mais capilaridade. Sim, de serviço, sim, tá certo. Né? Mas de instituições permanentes, assim, do Estado, polícia e escola. Polícia e escola. Inclusive, gente, vou contar uma coisa aqui de política de Minas Gerais, pra vocês terem uma ideia, tá? Minas Gerais é um estado gigantesco. Minas Gerais é maior do que a França. Minas Gerais tem mais de 900 municípios. Minas Gerais é um caralho de um estado gigante. A segunda maior cidade de Minas Gerais fica a 700 quilômetros da capital de Minas Gerais, Uberaba. Na cidade de Uberaba, as pessoas sequer sabiam quem que era o Calil, porque elas torcem para times ou do Rio ou de São Paulo, e a Itatiaia não chega lá, que é a maior rádio da capital. Eu falei Uberaba, desculpa, Uberlândia, desculpa. Tá? Em Uberlândia, a boa parte da galera que votou no Zema, eu falei Uberaba, desculpa. A boa parte da galera que votou no Zema sequer sabia quem era o Calil. Calil, prefeito de Belo Horizonte. Tá? Sim. Uberlândia fica a 700 km de Belo Horizonte por uma estrada pavorosa. 7 horas de viagem e meia numa estrada pavorosa. Tá. Por isso que a eleição sequer foi uma escolha. Então, como é que você consegue escolher entre um candidato que você nem conhece? É isso, sabe? Então, assim, em Minas Gerais, as únicas coisas que chegam no estado inteiro é o quê? Exatamente o que o Ian falou. Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. Sim. São as duas únicas secretarias que têm capilaridade em todas as cidades do estado. E aí, esses caras, eles têm a ilusão de que o Brasil é o livro do George Orwell, velho. De que tem uma teletela na sua sala que fica te vigiando pro Estado controlar a sua vida. Gente, quão desconectado da realidade você precisa ser pra achar isso? Isso tudo porque o cara tá puto com imposto, sabe? Sim. Repleto de regimes especiais e tratamentos diferenciados pela casuística política. E intimamente entrelaçado por conceitos como patrimonialismo, clientelismo e corporativismo. Eu tenho duas certezas aqui. Primeiro,
Quando ele fala de regimes especiais, tratamentos diferenciados por casuística política, ele está falando mal de qualquer tipo de política afirmativa do Estado que vá para pobres. Isso é Não tem a menor dúvida disso. O rap do Millennium já deixou claro. O rap já deixou claro. A segunda coisa que eu tenho muito clara aqui pra mim é que este homem não vai tangenciar em momento nenhum a obra do Raimundo Faoro. Tá? Falando de patrimonialismo, sim, eu tenho certeza que ele não vai usar o conceito. Patrimonialismo aqui não é o conceito faoriano de patrimonialismo. Ele ouviu e acha que entende. Nenhum. Tá? O conceito de clientelismo aqui não vai ser voto inchada, não vai ser nada da historiografia do Brasil sobre o conceito de clientelismo na historiografia do Brasil. E o conceito de corporativismo aqui talvez pegue uma tangência, mas ainda duvido. Sim, tá? Sim. Mas é isso, o conceito de patrimonialismo do Raimundo Faoro é muito mais sofisticado que isso. Ele tá usando isso aqui pra dizer assim, na elite política as pessoas indicam os seus. É isso que ele tá querendo dizer. É isso. É só isso que ele tá querendo dizer. O que ele tá falando? Ele tá usando os três conceitos como se fossem a mesma coisa. Sim. Tá? Ele tá usando os três termos como se fossem intercambiáveis, não são. E ele tá querendo dizer que existe um corporativismo da elite, um patrimonialismo da elite e um clientelismo dessa elite dentro dessa própria elite. Quem é essa elite? Em momento nenhum ele vai colocar o nome nos bois. A elite se sustenta por si só. Ela flutua no ar. A elite é esse ente que vai flutuar em cima de todo mundo. Para quem ainda busca uma dose de sadismo, não se esqueça das algemas da burocracia, que se retroalimenta e cresce a cada sessão legislativa. Se retroalimenta. Então. E é um negócio que é um fim em si próprio mesmo. E naturalmente essa luxúria toda favorece o total descontrole das finanças públicas e o rigor das regras da responsabilidade fiscal. Cara, os caras são muito descorrenhados, né, velho? Chega a ficar chato, é difícil manter até esse quadro de tão repetitivo que ele fica. Dito isso, buscando amenizar as metáforas dessa conversa, particularmente gosto de entender o Estado brasileiro com uma grande coxa de retalhos. Aí tá, né? O que ele tá falando, mais uma vez, como todo liberal fala ad náusea, né? A culpa é da elite. Que elite? Não sabemos, não vamos falar. Mas peraí, não é a elite que criou o Instituto Milênio? Só sonhos agora. Exato, exatamente. Mas não são os membros dessa mesma elite que você tá falando, as pessoas que encabeçam a diretoria desse instituto? E esse instituto não é responsável também por formar deputados e vereadores? Para manter o status quo? Porque, que você inclusive, tá reclamando? Inclusive, esses think tanks agem muito em favor de emplacar certas figuras. Né? E aí, quando ele fala de descontrole da finança pública e responsabilidade fiscal, ele está falando tirar dinheiro do quê? Da casuística política que leva a tratamentos diferenciados. Leia-se, dos pobres. Sim. E dar dinheiro para quem? Para a elite patrimonialista, clientelista e corporativista que alimenta e criou o Instituto Milênio. É que ele acredita que existe a elite política e existe a... Como que eles chamam? O empresariado, talvez, o mercado. Sim. E que essas duas coisas não se conversam, inclusive fossem, que se... né? Exato, que eles se antagonizam. Como se essas coisas se antagonizassem. Sim, porque não é numa reunião na mesa da Fiesp que você tem o beneplácito para virar presidente ou não. Exatamente, Imagina. não é no saguão da festa do João Dória que você encontra essas coisas, né? Uhum. É uma coxa de retalhos quando em perspectivas tributárias, por exemplo, em roubo é posto. Desde nossos 26 estados e Distrito Federal, cada um com alíquotas de ICMS e ainda com cada produto podendo ter uma alíquota específica, até os nossos mais de 5.500 municípios com todas as suas possíveis diferentes alíquotas do ISS. O imposto no Brasil tem que ser criticado severamente. Sim. Só que o ponto dele não é esse, aqui. Não. Gente, a gente precisa de uma tributação que seja progressiva, a gente precisa de uma tributação sobre grandes fortunas, a gente precisa de uma tributação sobre lucro. Sim, que não existe. E é a pior de Que não todas. existe, A maior e ofensa é essa. E essa é a pior de todas. Agora, o que ele está reclamando da tributação não é isso. O que ele está reclamando da tributação é custo da tributação indireto sobre o lucro auferido pelo empresariado. O que ele está reclamando aqui é que, se isso fosse colocado de uma outra forma, dava para o empresariado ter ainda mais lucro,
ter ainda mais remissão fiscal e absolutamente todos os pobres do Brasil não terem nada. Sim. E eles sempre... Isso é uma das coisas que a gente vê na boca da direita muito, que é imposto único. Eles reclamam mais da complexidade dos tributos do que da estrutura. Sim. É mais frequente Soraya, você ver isso. Né? A Soraya é trônica, a mulher parecia também um gravador falando o tempo todo de tributação única. Não tinha outro projeto que não fosse tributação única. Um único projeto dela. Lembrando que se elegeu senadora sendo carregada nas costas do Bolsonaro. Do Bolsonaro, sim. Ela era a candidata do Bolsonaro. Pela moral, dona da rede de motéis. Que ela própria decorou e dá pra ver que foi ela própria que decorou. E não, ela não é decoradora. E isso também dá pra ver. Ou então, desde nossas confusas regras no cálculo de substituição tributária até as condições e zonas especiais para isenção e subsídio. Aí, ó, isenção e subsídio. Chegamos aqui, ó. Uhum. Né? Quem recebe isenção e subsídio, gente? Quem recebe isenção e subsídio no Brasil? O Brasil tem um problema fiscal gigantesco com a sua remissão de imposto e de tributação sobre os mais ricos, e quando você cruza a listinha de quem são os 100 maiores devedores da Receita Federal e quem são os 100 maiores recebedores de isenção e subsídio, meio que é a mesma lista. É a mesma lista, sim. E isso aqui que a gente fala de privilégio de classe mesmo. A burguesia, ela tem o direito de calote, digamos assim, né? Sim. Tem o direito de calote. Cara, é só ver Americanas, cara. É só ver o caso da Americanas, cara. Não, o velho da van é famoso por dever uma pancada de impostos aí. Sim. Antes que novos erros sejam cometidos, travestidos de boas intenções, não somos favoráveis a essa palavra, tá? O país urge pela simplificação no pagamento de nossos tributos. Simplificação. De onde a Apolo tá transferindo pra mim, João? Tá. Faz parte, né? Faz parte, Sob condicional que não se utilize o pretexto para aumentar ainda mais a carga tributária nacional. Eu quero me drogar muito. Já acima da média quando comparado a países emergentes. A nossa carga tributária não é acima da... Cara, não. Isso aqui... A nossa carga tributária pra burguesia, o Estado brasileiro é um paraíso fiscal. A mãe, cara. A mãe. O Brasil é um paraíso fiscal violento, cara. É bizarro. Cara, toda vez que a gente tem o mínimo de estabilidade dentro da democracia burguesa, o Brasil dispara como um dos países do mundo que mais recebe investimento estrangeiro, como investimento especulativo, porque a gente é um paraíso fiscal para os caras. Não só por causa dos tributos, mas também por causa da taxa que a gente dá de lucro sobre dinheiro investido. Bicho, você chegar para um europeu e falar assim, investe aí, que você vai ter 13,5% ao ano, isso não existe em lugar nenhum, cara. Sim. Essa taxa altíssima, né? Que agora o Lula tá combatendo bastante, né? Pelo menos na palavra. Vamos ver, né? A reunião do Copom manteve, né? Enfim, a gente tá vendo, só um parênteses, né? Que a política econômica do Lula, ela tá sendo bastante semelhante à do governo passado. Então é uma das coisas que a gente tem que ver quais são os limites, né? Apesar dele criticar isso em público. Enquanto nossos empresários, por instinto de sobrevivência... Caralho, instinto de sobrevivência, hein, velho? Enquanto os nossos heróis... A sobrevivência é iminente aqui, velho. O cara lutando, matando um leão por dia, né? Seguirem balizando suas decisões de investimento por regras do fisco e não por fatores econômicos do chão de fábrica e da produtividade de suas plantas, ou destinando volumosos recursos para lobby, o país como um todo seguirá mais pobre. Oi? Eu não entendi a crítica. O que eu acho legal é o sincericídio. O que ele tá falando? Ele tá falando que... Exato, sincericídio. Né? Eu gostei do sincericídio. Né? O que ele tá falando aqui? Em última instância, ele tá contando para as pessoas que o lucro não advém do trabalho, o valor não é produzido do trabalho. Não tem nada disso, tá? É o empresário que faz o país ser rico. É, lógico. Como? Não sabemos. Por meio de empresariamento. Sendo um sobrevivente. Porém, infelizmente, o empresário brasileiro não pode mudar essa situação. Não é que ele não quer, é que ele não pode. Ele quer muito, mas ele não pode. Por quê? Porque ele tem que se manter pagando o lobby.
Gente, lobby é uma palavra bonita para corrupção passiva, Sim. tá? Lobista é o cara que vai oferecer dinheiro ou vantagens para agentes públicos para conseguir que legislação seja passada que favoreça o seu cliente. Isso também é conhecido como crime de colarinho branco tipificado em lei, tá? Lobby é crime de gente rica. Sim, é propina. É outro nome pra propina. É propina. E aí, destinados a volumosos recursos pro lobby. E a culpa disso é do Estado. Sim. A culpa disso é que o imposto não é baixo o bastante sobre o empresariado e o dinheiro não foi retirado o bastante das camadas sociais menos abastadas para que simplesmente o chão de fábrica decida. Quanto que o chão de fábrica decide para esse cara? Quando o salário de fome é tão grande que eu posso trazer todo o exército de reserva por qualquer preço, porque senão ele morre de fome. Uhum. É isso. Mas enfim, a parte dele criticar, destinar volumosos recursos pra lobby me pegou de surpresa. Sim. É uma coxa de retalhos também quando em perspectivas previdenciárias. Ai, meu Deus. Apesar da reforma recente, o sistema segue com um perigoso desequilíbrio atuarial. Cara, os caras querem realmente que você morra antes de ficar velho. Tipo, a melhor coisa que um liberal quer que aconteça com um velho é que ele morra cedo, sabe? É bem verdade que a lentidão das regras de transição para a idade mínima preocupam. Preocupam quem, né? Mas o maior problema advém das bombas relógios que estão se formando com o regime diferenciado de previdência do MEI, microempreendedor individual, e com os regimes próprios de previdência do Estado e município, que não entraram na reforma de 2019. O maior problema do Brasil não existir imposto sobre lucro, não existir taxação progressiva, não é o fato da gente cobrar mais imposto do que pobre do que rico, não é isenção fiscal e remissão fiscal que é dada para o grande empresariado, não é o fato do grande empresariado não pagar os seus impostos, ficar devendo e crime ocorre e nada acontece feijoada. Não. O maior problema do Brasil é o regime diferenciado de previdência do microempreendedor individual precarizado, que é o CLT sem CLT. Tá? Esse é o grande problema do Brasil. E como é que é a previdência dos militares, João? Se a gente for falar de uma previdência que tem problemas de verdade... Cara, a previdência dos militares gasta mais dinheiro à toa por ano, dando pra filha de milico e milico velho, Pensão do que a gente gasta vitalícia. com educação, saúde e previdência do resto. Então se a gente for falar de previdência, difícil falar do problema sem falar dos militares, né? Mas enfim, o problema é o MEI, né? E MEI é até quando, João? Até a renda mensal de MEI é 5 mil reais? Não, eles subiram um pouco o Subiu? MEI. Subiu um pouco o MEI, não tem tanto tempo. Eu acho que Mas só pra você ver que MEI não é um negócio assim, né? 80 mil por mês, alguma coisa. 80 mil por mês, tá. Tipo, Achei que era bem menos. Por mês não, por ano. Por ano. Por ano. É, por ano. 80k por ano. 80k por ano dá pouco mais de 6.500 por mês. Não, só pra vocês verem que não é um empresário, sabe? Pô, é um empresário muito pequeno. No primeiro caso... O problema dele... Não, e assim, e qual que é o problema, né? Além do MEI, o problema é a previdência de estados e municípios. Ou seja, o que ele tá falando? Ele tá falando que o servidor público municipal e estadual que ainda tem algum tipo de previdência e não tá recolhendo como MEI, olha que pena. Como assim esse cara ainda tem direitos? Sim. Onde já se viu? No primeiro caso, com a criação da nova categoria diferenciada, preocupa o déficit advindo da contribuição irrisória frente ao benefício futuro que se promete, e nada dos militares até agora. Enquanto que, no segundo caso, muitas vezes sequer é conhecido o desequilíbrio do fluxo futuro entre aposentadorias para funcionários públicos estaduais e municipais e sua respectiva contribuição presente. Esse é o problema, tá vendo? Esse é o problema. Tá evidente aqui. Esse é o problema. Né? O problema é que a contribuição é irrisória do MEI. O problema é que o MEI não tá pagando muito imposto. Qual que é a contribuição dos militares? Né? Não, e assim, disse Desculpa, o homem... eu vou martelar nisso. Disse o homem que vive no país com a menor contribuição sobre renda, ganho de capital da OCDE inteira,
e que vive num país que tem um imposto gigantesco sobre consumo, que Sim. taxa pobre. Sim. Foi o que a gente falou. A tributação no Brasil tem que ser criticada. Pobre. A tributação no Brasil, ela taxa o pobre e abona o rico. E o problema para esse cara é que o MEI, o microempresário individual, o pipoqueiro, que não tem direito trabalhista, que não tem férias, Contribui que não pouco. tem porra nenhuma, contribui pouco, né? Os MEIs vão quebrar o Brasil, é por isso que tem pobreza, né? Por fim, encerro por hora a analogia de coxa de retalhos quando em perspectiva do comércio internacional. Olha que hot take, hein, João? O Brasil é um dos países mais fechados do mundo, em virtude de suas barreiras regulatórias e protecionistas. O que é Coreia do Norte, né? Ô, bicho, desculpa, não é não, cara. O Brasil Não é um é, dos não, países mais fechados do mundo, mano. Mas não é nem de perto, cara. Né? O Brasil não é nem de perto, cara. Um dos países mais fechados do mundo, cara. Mas é o Estado estendendo seus tentáculos pra todos os aspectos da vida. E, inclusive, as barreiras regulatórias do Brasil, na maioria das vezes, são uma mãe, né? E a gente leva muito ferro pra fora com barreira regulatória. Quem tem barreira regulatória de verdade é Estados Unidos e Europa, Sim, eles têm pra caralho. tá? Você quer falar de barreira regulatória, vai falar de Estados Unidos e de Europa. Os Estados Unidos, inclusive, conseguiu se propulsionar pro centro do capitalismo com fortíssimas barreiras regulatórias. Então, isso, inclusive, o que o cara tá falando é um extremo de um contrassenso, né? Os Estados Unidos era extremamente protecionista. E com isso, falta de competitividade e concorrência global garante aos ineficientes porto seguro para cobrar a fatura dos consumidores brasileiros. Cara, que ilação, né, velho? Caralho, cara. A lógica do cara é porque nós temos barreiras protecionistas excessivas, o que não é verdade. Sobretudo depois da década de 90, essas barreiras ficaram menores ainda. Isso diminui a competitividade e faz com que a produção no Brasil seja ruim por causa de comodismo. E agora, olha que engraçado, né? Se o Brasil tem barreiras regulatórias e protecionistas tão grandes, mas boa parte da produção industrial do Brasil não é necessariamente autóctone, ela vem de indústrias que são indústrias transnacionais que vieram de fora. Quem é o ineficiente que cobra a fatura do consumidor é o capital estrangeiro que está produzindo aqui. Aí você tá falando da realidade, né? O cara tá vivendo no mundo das ideias aqui. Mas aí, se é eles, como que as barreiras regulatórias e protecionistas estão deixando fechado? Né? Foi o que o cara falou no chat. Aqui, vamos comprar a Amazon, é isso. Foi o que o camarada falou no chat. O Brasil tá pouco entreguista pra esse cara. É isso. As cadeias de produção se atrofiam e definham pela falta de acesso a insumos importados. João, isso aqui é real, em alguma instância? Cara, pra certas coisas, sim. Pra certas coisas, não. Por quê? Porque a gente depende em algumas coisas de insumos que a gente não produz. Então, eu vou te dar um exemplo. Nossa indústria aeroespacial, por exemplo, Embraer. A gente não faz nossos próprios giroscópios. Se um belo dia, seus Estados Unidos virar e falar assim, não vendo mais giroscópio pro Brasil, e o Brasil não conseguir pegar giroscópio de outro lugar, o Brasil tá fudido. Sim. Não sobe avião, não sobe um míssil, não sobe um satélite, não sobe um nada. Porque tudo isso precisa de giroscópio. E a gente não produz giroscópio. Né? Então, o fato da gente não ter as cadeias produtivas completas minam a nossa capacidade produtiva. Mas a gente não tem as cadeias produtivas completas porque toda vez que se tentou fechar uma cadeia produtiva completa no Brasil, o status quo lutou contra para dar pedaços dessa cadeia produtiva pro exterior para ser mais lucrativo para quem é capital rentista. Sim, o problema é que a gente não tem O problema é que nós uma somos uma industrialização. semicolônia. Exato, a gente não tem industrialização própria. Uhum. Mas em momento algum ele tá defendendo uma industrialização robusta nacional. O problema dele é tarifa alfandegária.
Problema dele é regulação protecionista. Sabe? Então, assim, eu dei o exemplo da indústria aeroespacial brasileira, mas você chega na área da saúde também, isso é uma coisa gigantesca, você entendeu? A gente tem muito problema. E mesmo as cadeias que a gente tinha ela completa, a gente meio que vendeu elas. Então, por exemplo, assim, a Petrobras. A gente tinha do poço ao posto. Sim. Não temos mais. Sim. Nós perdemos a cadeia produtiva completa. A autossuficiência, sim. Perdemos a autossuficiência, né? O Brasil quer ser o país do agro, mas não tem fertilizante. A gente importa e 80%. As poucas fábricas que a gente tinha de fertilizante, a gente vendeu. Uhum. O Brasil diz que quer entrar na indústria 4.0 e deu ao Deus dará a fábrica de microchip. Sim. RIP Então, fábrica assim, de microchip, inclusive. É entreguismo atrás de entreguismo. Uhum. As cadeias de produção se atrofiam e definham pela falta de acesso a insumos importados. Assim como os amigos do rei já estabelecidos consolidam sua posição e manutenção do lobby em defesa de conceitos abstratos, como a soberania da indústria nacional. Aí olha que absurdo. O cara tá pegando aqui a manutenção do lobby em defesa de conceitos abstratos como a soberania da indústria nacional, né? Existem lobistas e lobistas, né? Vamos deixar a coisa mais cinza do que o preto e branco do que eu falei, né? Você tem o cara do lobby da Caterpillar, que é uma indústria estrangeira, falando assim, não, gente, pra que esses trem de regulação ambiental? Que bobagem! Vamos tirar isso. Uhum. Você tem o cara do lobby fiscal de fronteira e aduana virando e falando assim, não, pra que vocês que estão tentando produzir aqui fertilizante ainda quando estava produzindo, vão subir a taxa de importação para ajudar a indústria própria brasileira de fertilizante? Não, vamos ser liberal, deixa o melhor fertilizante vencer. Sim. Entendeu? Isso é um lobby. E aí tem outras pessoas que vão trabalhar, né, no sentido, seja dentro de uma, entre aspas, burguesia nacional tentando construir minimamente algo que existiu muito mais na década de 60 e 70 do que da década de 80 para cá, e as pessoas que estão tentando fazer o lobby contrário, tentando fazer o lobby de, porra, temos que salvar a Petrobras, porra, temos que ter soberania disso aqui. Né? Então, assim, existe uma área mais cinzenta nisso aí do que o que eu tava falando. A primeira vez quando eu tô falando lá, né, de lobista, normalmente é o criminoso que vai dar propina, eu tô falando dos lobistas das grandes empresas, dos grandes conglomerados, normalmente do capital transnacional. Né? Aí agora, quando ele fala aqui, ele ajudou a gente a pintar um quadro um pouco mais complexo do que isso. Né? Porque qual que é o sonho dourado desses caras? O sonho dourado desses caras é entregar tudo. Sim. Tudo. É entregar tudo. É a gente não ter produção de lápis. Você entende? É a gente ter que importar o lápis. É a gente entregar a madeira cortada e falar, manda lápis. Sim. E mais uma vez, atendendo à lógica clientelista, o Estado brasileiro vai concedendo uma série de benesses, tratamentos diferenciados e regimes especiais que, embora tenham justificativas bondosas e generosas no discurso político, mostram-se como as verdadeiras raízes da nossa pobreza. Tratamentos diferenciados e regimes especiais mostram-se como as verdadeiras raízes da nossa pobreza. Colonialismo, imperialismo, escravidão, 4 séculos de latifúndio. Nada disso tá na equação do cara. Genocídio das nossas populações. Isso são as raízes da nossa pobreza. Essas são as raízes da nossa pobreza. Tá? Não tem, cara. Em momento nenhum. E aí pro cara é protecionismo. Apoio à indústria nacional. Um dos problemas que ele está elencando aqui o apoio à indústria nacional. O lobby a favor da indústria nacional. O lobby a favor da indústria nacional. Ou seja, o lobby a favor da Petrobras, o lobby a favor da Eletrobras, o lobby a favor de termos empresas públicas ou estatais ou privadas de fertilizante. Sim. Nacional. Do país do agro, né? E também, outro elemento, o regime previdenciário MEI tá quebrando o Brasil. O Brasil é pobre por causa do regime previdenciário MEI. O Brasil é pobre porque o MEI, que não tem nenhum direito trabalhista, talvez se aposente.
Sim. E porque existe uma elite política que tem um fim em si próprio e tá sempre pensando na próxima eleição. Sendo que foi o que o João falou e muito bem lembrado. O Brasil sequer teve eleição na maior parte da sua história. Sim. Mas essa é a raiz da pobreza brasileira, né? Essa é a raiz da pobreza brasileira. Por isso, uma vez recepcionados os novos deputados federais e senadores que tomam posse nessa semana, é imperativo moral para o debate público brasileiro retomar a agenda republicana que Pindorama nunca abraçou, bem como combater Caralho. intelectualmente... para com esse negócio de Pindorama, pelo amor de Deus, né? Bem como combater intelectualmente o desenvolvimentismo de quinta categoria que justifica cada ato de atraso nesse país. Isso aqui é autocrítica, o nome disso. Combater o desenvolvimentismo. Foi o que você falou do cara criticar o lobby a favor da indústria nacional. Qual que é o grande problema do Brasil? A CEPAL. Sim. O problema do Brasil são os desenvolvimentistas que querem desenvolver a autonomia industrial brasileira. O problema do Brasil é esse. Né? Ele tá usando a camisa menos Keynes, mais Ayn Rand. Tal qual o alfabeto do rap o pesadão alfabeto lá. do rap dos caras, é menos Keynes e mais Milton Friedman. Sim, sim. De preferência com escravidão, né? Porque se o MEI já é o culpado... É daí pra baixo, né? Se o MEI tem a culpa, meu amigo... A promiscuidade e o favoritismo entre o setor público e o setor privado que caracterizam o cotidiano brasileiro devem dar lugar ao estabelecimento de regras claras, estáveis e iguais para todos. Ou seja, existe um favoritismo do setor público em favor do setor privado nacional desenvolvimentista, segundo ele. E isso é que atrasa o Brasil. É isso que atrasa o Brasil. Assegurando a liberdade de escolha do consumidor. Olha só, você não se sente livre no Brasil? Do trabalhador e do empreendedor. Ele pensa em todo mundo. Pensa em todo mundo. Ele tá pensando no trabalhador nesse texto todo. O tempo inteiro. A única coisa que ele pensa é no trabalhador, tá? Não é como se esse texto fosse a pena paga de um think tank feito pelo empresariado rentier. Não, de forma nenhuma. Como é que diz aquele cara Marx lá mesmo? A classe dominante faz as suas ideias parecerem as ideias de todos, né? Faz os seus interesses parecerem os interesses de todos. MC Carlinho e MC Anjos, Fredão do Rodo. Fredão do Rodo, Fredão do Rodo o e pitbull MC do funk. O Fredão é o cãozinho dos teclados. Deixemos a sacanagem para os pais e mães abordarem com seus próprios filhos. Não, brother. O que você tá falando, velho? Não aborde sacanagem com seus filhos, velho. Por que você faria isso? Enfim. Pois o que o Estado brasileiro precisa é de instituições aliadas ao livre comércio. Você podia ter resumido seu texto todo nessa frase, né? A estabilidade e a previsibilidade que o cidadão necessita para construir a prosperidade e melhor qualidade de vida. Não existe nada mais previsível do que desmonte da indústria nacional, né? Desmonte da indústria nacional, por quê? Para o cidadão construir a sua própria prosperidade. É tudo indivíduo. Você tá vendo, né? E de indivíduo, eu prestei atenção no... E de indivíduo. Em momento nenhum nós temos relações sociais, nós temos uma história, não temos nada disso. Não, não foi M de Margaret Thatcher, mas, não existe sociedade, existem indivíduos, né? Exatamente. O que tá faltando é um free for all. É o Battle Royale, né? É o Battle Royale para que o indivíduo consiga construir a sua prosperidade. Todos os indivíduos vão ser verdes. Os indivíduos verdes que nasceram milionários não dormirão embaixo da ponte. Deixa eu trocar a câmera. João, de 0 a 10, o que foi pior? Esse texto ou o vídeo que você tava vendo? Nossa, cara. O vídeo foi muito pior, tá? Eu vou antecipar. Não, o vídeo foi muito ruim, cara. Mas assim, o vídeo foi ruim, mas era um bagulho tão lisérgico, né? Era lisérgico, Tão maluco que é difícil de levar a sério. Esse cara tá com o garfo e a faca cortando a banana, igual no TikTok de como comer uma banana sendo inglês. Tutorial de comer banana. Ele tá no tutorial de comer banana com garfo e faca, entendeu? Usando um terno bem cortado, então me dá medo. Sim. Então, acho que a gente acabou de ter um sabor de como seria o Brasil se Pedro Bial fosse legalizado. Sabe, é tipo assim, de 0 a 10, qual é o pior? Sim. Sim, exatamente. E nessa toada a gente vai ficando por aqui e a gente vai de comes e bebes já. É isso então, jovens. O tio já deve estar cansado que ele maratonou hoje.
Hoje ele Não, mas fez... fica tranquilo, eu tô indo pra uma reunião que vai das 4 às 7, eu tenho outra das 9 às 11. O tio vai fazer gimociata hoje. Então eu vou deixar ele livre aqui e não esqueçam de me seguir no Spotify agora, que agora tem Rádio História Pública lá pra quem gostar de só escutar. Beijos. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem Paraíso dos Cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde